Você sabe o que é o modo caverna? Pois fica aqui nesse vídeo que a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre ele. Pra quem não me conhece, eu me chamo Natália Mello e criei esse canal pra gente falar justamente sobre isso. Vai ser um ano de muito conteúdo, de muita transformação e muita coisa nova que vai acontecer aqui. E eu quero compartilhar com todos vocês tudo que eu venho fazendo e contando principalmente todas as dificuldades que eu vou ter, que eu sei que eu terei, porque eu já fiz outras vezes o modo caverna, mas em off, como tá sendo essa mudança. Porque eu já tentei 1, 2, 3 vezes algumas coisas, umas deram muito certo, outras não tão certo assim, por isso que esse modo caverna vai ser um pouquinho diferente pra mim. Mas Natália, aí você deve se perguntar, o que é esse modo caverna? Eu nunca ouvi falar. Eu tava conversando com algumas amigas e elas me falaram isso. O que é isso, modo caverna? Que eu nunca ouvi falar. Pra mim, que estou já imersa nisso e venho procurando cada vez mais melhorar, me desenvolver, pra mim é um assunto fácil, né? Um assunto normal. Mas pra elas não eram. Então eu quero trazer pra vocês aqui, pra vocês entenderem um pouquinho o que é o modo caverna. Ele é um período que você vai se recolher, vai ter um foco total em si mesmo. É quando a gente escolhe parar um pouquinho e olhar pra dentro, se escutar e calar um pouco o barulho de fora, um pouco o barulho da rua, um pouco o barulho do mundo principalmente, mas se reconectar, entender o que é importante e que faz sentido pra você. Então, ele não é um estilo de se isolar na montanha ou ficar completamente isolado. Eu não vou ficar completamente isolada, até porque não tem como. Sou mãe de 2 meninos, moro com meus pais também, então é aquela confusão, preciso trabalhar, preciso fazer 1000 coisas, mas é um tempo que eu vou me priorizar, né? Vou buscar cuidar da minha mente, cuidar do meu corpo, cuidar do meu tempo, principalmente são os 3 pontos principais quando a gente fala de modo caverna. É você realmente cuidar de si nesses pontos. E essa rotina é uma rotina que tem que ser leve para você, não pode ser algo maçante. No início até pode ser um pouco difícil porque você está criando um novo hábito, mas que isso não seja só uma fase. Sabe aquela conversa de dieta que a gente começa na segunda-feira? Pois é, isso às vezes é meio complicado. Então por isso que tem que virar um hábito. Fica devagarinho, é um estilo de vida. Então, esse modo caverna que eu tô fazendo agora, ele é um pouquinho diferente, né? Cada pessoa, ela vive um jeito, cada pessoa cria o seu modo caverna. Tem gente que fica imerso apenas 1 mês, tem gente que fica imerso 6 meses, e eu quero fazer para 1 ano, trazendo esses conteúdos, trazendo essas ideias, trazendo material, e principalmente, não sei se eu vou vlogar, queria, mas ia ser bem da hora vocês estarem um dia inteiro comigo, ou uma semana inteira comigo, vendo o que eu como, o que eu faço, se eu treino, se eu não treino, vendo os meus atendimentos. Pra quem não sabe, eu sou massoterapeuta, então eu trabalho com massagem e dou palestras também, então ia ser bem legal. Mas eu não sei se eu vou ter tempo nem paciência pra fazer isso. Mas o foco é que o meu modo caverna, né, como eu falei, vai ser um ano inteiro dedicado à mudança de hábitos, a criar disciplina. Eu sou uma pessoa que não sou muito disciplinada com algumas coisas, né, e principalmente me reconectar comigo mesma, entender o que eu gosto, o que eu quero, planejar o meu futuro. Um dos pilares, para quem não viu ainda o vídeo da lista que eu criei pra mim, tem uma área que é a aposentadoria. A gente não pensa na aposentadoria, as gerações anteriores não pensaram e as novas gerações precisam estar pensando nisso. E eu tô pensando na minha e já dos meus filhos. Então eu vou compartilhar isso com vocês, né, trazendo um pouquinho as minhas dificuldades, porque eu tenho muitas dificuldades, tem muitas coisas que eu preciso melhorar. Inclusive, pra gravar esse vídeo já foi um sacrifício, que o meu celular não queria ajudar. Porque ele tá muito lotado. Meu celular é bom, é novo, mas novo assim, entre aspas. Mas ele tava lotado e esse é um dos pontos também que tá lá na minha lista. Olha lá o vídeo. E eu quero me reconectar. Quem é Natália de fato? O que Natália gosta? O que Natália busca? O que Natália quer? Porque eu fiz uma viagem junho e julho e aí eu percebi que eu não me amo o suficiente. Que eu paro tudo pra fazer e cuidar de todo mundo, mas na hora que eu preciso, ninguém para pra cuidar de mim. Quem é que vai cuidar de mim? E talvez você esteja nessa situação. Você para a sua vida, para as suas coisas pra cuidar das outras pessoas,
Mas quem é que tá cuidando de você? Quem? Então, eu fiquei pensando muito sobre isso na fase, né? Eu tava numa fase difícil e aí passei por essa mudança, mas eu conto depois pra vocês, foi bem legal também, ainda bastante conteúdo pra vocês entenderem essa fase. E é um movimento pra dentro, né? Eu quero deixar e entender o que é que realmente faz sentido pra mim. Criar novos padrões, né? Criar novos hábitos, eu quero continuar. E aí eu até anotei aqui umas coisas que já aconteceram, né? E eu quero compartilhar com vocês. Então, o primeiro vídeo que eu fiz do canal, que foi o primeiro vídeo mesmo em relação a isso, eu gravei no dia 30 de outubro e foi falando que eu ia começar o modo caverna. Eu só vim postar esse vídeo no dia 4, se eu não me engano. Dia 4? Não, dia 3. E aí, eu subi ele nesse dia. No dia 1º eu fiz a segunda parte do vídeo, que é a tal lista, né? E a minha lista tinha lá várias áreas, são 5 áreas, e cada área são divididas em metas e depois serão divididas em submetas, certo? Então tá lá meu vídeo falando sobre isso, depois vocês olhem lá direitinho. E hoje, no caso, eu estou gravando esse vídeo no dia 5/11, hoje, e eu já quero contar pra vocês algumas coisas que eu já mudei. Então vamos lá. A primeira coisa que eu mudei, que pra mim era mais fácil na hora, foi a questão da minha alimentação, né? Tá melhorando. Ainda não tá do jeito que eu quero, como eu já falei no vídeo anterior, olha lá, da lista. Minha alimentação já é uma alimentação saudável, mas eu quero evitar comer menos pão, comer menos arroz, eu quero comer mais frutas, verduras e legumes que eu já como, mas eu quero comer mais. Então, uma coisa que eu fiz, eu tomo água sempre antes de toda refeição para evitar comer muito. Eu às vezes acabo comendo muito mais do que eu deveria nas refeições. Às vezes por estar com fome e não perceber que eu tô com fome. Tô irritada e tô com fome, eu como demais na hora que eu vou comer. Não sou de ficar comendo muita besteira, eu tenho um horáriozinho de comer besteira que é à tarde, que eu gosto de comer um docinho, um bolo, alguma coisa assim, um iogurte, uma pipoca, mas não é um hábito tão ruim assim, tá toda hora comendo. O que aconteceu essa semana foi que eu comprei algumas balas mesmo assim, sabe? De iogurte, bala de morango, essas coisas. E aí eu tenho comido muita bala. Então isso aí eu também quero cortar, que é uma coisa ruim ainda, porque eu tô de TPM, então ao invés de comer chocolate, eu me acabei na bala. Tô tomando um chazinho aqui, bem gostoso. E outra coisa também que eu já modifiquei, já melhorei, eu estou me arrumando mais, tô cuidando do cabelo, tô arrumando o cabelo durante o dia, tô deixando ele um pouquinho preso, porque aqui onde eu moro é muito quente. Então eu deixo preso, que aí facilita também até na hora dos atendimentos. Eu cheguei agora de noite, então eu jantei, já vim gravar um vídeo pra vocês, mas eu já vou tomar um banho, vou relaxar, fazer o meu ritual de beleza pra dormir, que eu ainda não comecei, vou começar hoje. Mas eu conto pra vocês depois, né? Então eu tô fazendo uma makezinha bem básica, preciso melhorar meu ritual do sono, porque olha essas olheiras, mesmo com uma maquiagem leve, porque eu uso uma maquiagem leve pro dia a dia, né? Até porque... E também eu fiz cedo, né, gente? Dá um desconto. Enfim, então eu preciso melhorar essas minhas olheiras, que isso me incomoda muito. Mas tá tudo certo. E por conta dessas pequeníssimas mudanças que eu já vim fazendo ao longo dessa semana, do dia 1 até hoje, dia 5, eu já recebi elogios hoje. Achei tão sensacional, porque tipo assim, eu não fiz nada demais, só tomei banho. Até comentei assim. E é uma besteira às vezes, né? Você é elogiada pela pessoa e não reconhece o elogio. Mas enfim, depois eu agradeci. Mas foi várias pessoas, olha como você tá bonita, nota, que vestido lindo, que não sei o que, isso aqui parece uma regata, mas é um vestidinho compridinho. Então eu já recebi esses elogios e já dá um ânimo pra gente continuar e perceber, né, que a gente tá indo no caminho certo. Então foram essas mudanças que eu tive essa semana por enquanto. Eu espero que na semana que vem eu tenha mais novidades pra vocês, o que tá sendo e como tá sendo o meu modo caverna. E é isso, gente. É difícil às vezes
Dá trabalho, dá. Dá trabalho gravar vídeo, editar, postar, dá muito trabalho. Não é uma coisa que é um hábito, eu não tenho essa habilidade ainda. Apesar de, por exemplo, gravo muito vídeo, assim, aleatório pra postar no Instagram, enfim, na minha página lá do meu negócio. Mas preciso melhorar ainda muita coisa. E tá tudo bem, né? Eu estou me desafiando justamente porque eu quero essa nova vida, essa nova fase que eu já queria há muito tempo atrás, mas pela preguiça, procrastinação, enrolação, medo de me expor, eu não fazia. E agora eu quero colocar isso em prática, certo? A gente precisa se desafiar para conseguir novos resultados. E buscar a vida que a gente sonha, que a gente deseja. Eu ainda não consegui sentar com calma para idealizar a vida que eu quero, porque eu tô numa correria também de trabalho, de curso, de mil coisas ao mesmo tempo. E tá tudo bem, mas uma hora vai dar certo, né? Eu só não posso desistir, certo? E eu digo mesmo pra você. Então, ó, super beijo, fica com Deus e vamos construir a nossa vida. Vamos concretizar os nossos sonhos. Tchau! Então, como eu já tô com uma... Sou péssima nisso, gente, não liga não. Então vou fazer exatamente como eu faço em casa, tá? Não é um skincare, é só pra fazer de conta que a gente tá fazendo alguma coisa. Só pra mostrar que eu fiz alguma coisa. Então, como eu tô um pouquinho de maquiagem, pouca coisa, eu vou passar um lencinho de maquiagem. Vocês nem vão reparar muito, porque tá tão... Ó. Vou fazer, que eu vou tomar banho, depois do banho, eu volto aqui de novo pra passar outro negócio. O anti-sinais. Porque eu tenho que passar o anti-sinais. Já tô com meus 36. Já era pra estar usando já faz tempo. Né, vou esse lencinho? E é isso. Vou lavar, tomar um banho. Como eu passo a maquiagem também no pescoço aqui, ó, tem que tirar. Às vezes eu até passo na orelha, mas eu sei que hoje eu não passei na orelha. Mas eu vou passar igual, só pra ficar limpinho, arrumadinho. E aqui, ó, tirando toda a maquiagem. Porque dizem que faz mal, né? Então tá, né? Tirei, ó. Então, ó, eu não passei nada no meu olho, passei só um lapisinho disso pra dar uma coisa na sobrancelha, que minha sobrancelha tem uma falha, uma cicatriz. Aliás, é uma falha aqui e uma cicatriz aqui, ó. Eu tô olhando pra aqui porque é onde eu me vejo. Mas só pra mostrar o lado certo. Então, ó, tem essa cicatriz. Olha como eu tirei, como fica mais escuro. Tirei a maquiagem. Já vai. Meus grãos de hoje assim. Não se assustem. Ó, um pente. Eu vou umectar o cabelo hoje, porque amanhã eu vou engravidar e eu não gosto de dormir no pouco de óleo. Então eu vou fazer com esse de óleo de coco. Com rícino. O rícino eu não deixo o tempo todo aqui. Ai. Ai, que cabelo. Sabe que eu tô parecendo aquela menina do Ruby Power? No preço? Vocês lembram? Vocês nem lembram o lugar do Ruby Power. Enfim, não lembro o nome dela, não vai falar. Isso e passo. Por que eu tô fazendo isso? Porque amanhã eu vou lavar ele com produtinho, vou hidratar. Então eu tô fazendo isso pra dormir, porque eu vou lavar isso logo de manhã. Também de manhã vou fazer a unha e já quero ir com o cabelo. Mas se não der também, tá tudo certo. Eu vou prender a franja, que não é tudo justo. Olha as crianças doidando lá fora. Aqui no braço gordinho. Agora prende assim. Prender.
Eu cortei o cabelo tem uns 3 meses, eu acho. Não, 2 meses e meio. Mas eu tô achando que tá na hora de cortar de novo. Já cortei a franja de novo em casa. Porque minha franja já cresceu muito. Pronto. Agora eu vou tomar um banho e eu já volto. Banho tomado. Pele limpinha. Agora eu vou passar um produtinho pra limpar de novo. Tipo isso. 50 mil produtos. Pra limpar tudinho. Tirar. Já tomei banho. Ó. Eu falo que depois que eu fui mãe, que começou a aparecer um monte de espinha, ó. Na adolescência eu não tinha esse monte de espinha. Aí agora que eu virei mãe, agora não, né? Desde quando eu virei mãe. Olha quanta sujeira. Nada mesmo. Então, passei o produtinho, agora eu venho com anti-sinais. 30 ml. Eu passo pouquinho, porque eu acho esse produto muito oleoso. Primeiro eu me espalho, é a meleca que eu já tô fazendo. Aí, ó, vai fazer um pouco mais. Ó. Aí, na parte de cima. Vou fazer o anel com spray, senão eu não consigo orientar. Na testa. Massagenzinha, vamos aproveitar. Até que graças a Deus eu tenho feito bastante massagem facial. Feito, recebido. Que eu acho que é a melhor parte aí, esqueci o nariz, ó. Nariz porquinho. Puxando pra cima. Quando puxa pra cima, fica o nariz porquinho, ó. Afilando. É meio feio, né? Mas é muito gostoso. E faz um bem, ó. Ó. Faz assim, ó. Tá vendo? E aí, pra terminar, o restinho que ainda tava na mão. Ó, o cheiro ficou mais brilhoso, que bonito. Tá vendo? Tá olhando no espelho. Pronto, agora eu vou passar um creminho no pé e vou dormir. Tentar acalmar essas crianças. Tô descansado. Tá cansado também? Então vai. Bom descanso. Adivinha onde eu tô? Na minha manicure maravilhosa. Vou cuidar das minhas unhas, que estão muito feias. Depois eu conto mais pra vocês.